Quem nunca se sentiu completamente perdido no mar de informações, não é mesmo? Pois bem, nesta análise a gente vai traçar um mapa que nos leva do caos das perguntas até à clareza das respostas. Vamos descobrir juntos a ferramenta mais poderosa que existe para construir conhecimento confiável, o método científico. É que todos os dias somos bombardeados por opiniões, por alegações, por desinformação. É muita coisa. Navegar nesse oceano de dados para encontrar alguma terra firme é sem dúvida o grande desafio do nosso tempo. Então, como é que se separa o facto da ficção? A resposta não é uma fórmula mágica, não. É um processo. O ponto de partida é exatamente este. Nem todo o conhecimento tem o mesmo peso. O primeiro passo da nossa jornada, então, é aprender a separar aquilo que a gente sente ou acha daquilo que podemos de facto verificar. O que esta tabela revela é um contraste fundamental. De um lado temos o conhecimento popular, aquele que é intuitivo, mas que muitas vezes é impreciso. Do outro, o conhecimento científico, sistemático, baseado em factos. Mas olhem só que interessante o ponto em comum. Ambos são falíveis. E aqui está a chave. A grande força da ciência não é estar sempre certa, mas sim a sua prontidão para admitir o erro e se corrigir à luz de novas evidências. Então, o ponto crucial é este. Ciência não é só uma lista de factos num livro, é uma atividade, uma postura. É a atitude de questionar, de organizar o pensamento e, acima de tudo, de procurar um conhecimento que possa ser testado e verificado por qualquer pessoa. Ok, então o destino está definido. Conhecimento verificável. Mas como é que se chega lá? A nossa bússola aponta para dois caminhos principais. Duas formas de raciocinar que moldam toda e qualquer investigação científica. Pensem nisto como subir ou descer uma montanha. O método indutivo sobe. Ele parte de observações específicas, como ver vários cisnes e todos serem brancos, para criar uma teoria geral. O seu objetivo é expandir o que sabemos. Já o método dedutivo desce, ele parte de uma teoria geral, tipo todos os humanos são brutais, para testar um caso específico. O objetivo aqui é aplicar o conhecimento que já temos. E esta citação, ela ilustra brilhantemente o poder da indução. É através dela que a ciência ousa ir mais além, criando teorias super amplas a partir de observações limitadas. É um salto de fé, claro, mas um salto calculado, que nos permite descobrir novas leis sobre como o universo funciona. Agora que já conhecemos os caminhos, precisamos de um mapa. É basicamente isso que é um projeto de investigação, um plano bem detalhado que nos guia da pergunta inicial até à resposta final. Vamos ver as suas peças fundamentais. Bem, tudo começa com 3 passos que são a base de tudo. Primeiro, formular o problema. O que é que queremos saber exatamente? A pergunta tem que ser super clara e específica. Segundo, construir uma hipótese. Qual é a nossa suposição inicial, o nosso palpite educado? E terceiro, identificar as variáveis. O que é que vamos medir e manipular para testar essa hipótese? A hipótese é o coração da investigação. Não é uma verdade de forma alguma, mas sim uma aposta informada. Uma afirmação provisória do tipo, olha, se X acontecer, então o Y será o resultado. Todo o resto do trabalho consiste em testar rigorosamente essa aposta. E para testar a hipótese, precisamos de variáveis. A variável independente é aquela que o investigador controla, a causa. A variável dependente é o que se mede, o efeito. Por exemplo, numa hipótese como se as plantas receberem mais luz, que é a variável independente, então elas vão crescer mais alto, a variável dependente. Simples assim. Ter um mapa é essencial, sem dúvida. Mas e se o mapa estiver errado? Um erro na lógica ou na interpretação pode nos levar a conclusões completamente absurdas, como vamos ver agora numa história muito ilustrativa. A história começa com um investigador muito metódico. Ele treina uma pulga para saltar sempre que houve um comando. Depois, ele vai retirando as patas da pulga uma a uma e a cada vez a pulga continua a saltar. Até que, ao retirar a última pata, a pulga fica ali, imóvel. E aqui está a conclusão hilariante, mas que, se pensarmos bem, segue uma lógica aparente. O investigador confundiu correlação com causalidade. Ele observou que a falta de patas coincidia com a falta de salto, mas concluiu erradamente qual era a causa. É um lembrete cômico de como é fácil interpretar mal os dados sem um bom projeto. E este tipo de erro não acontece só em anedotas, não. Em 1936, um erro metodológico de grande escala levou a uma das maiores falhas na história das sondagens, mostrando as consequências disso no mundo real. A revista Literary Digest previu uma vitória esmagadora para o Landon,
Mas como é que eles chegaram a essa amostra? Usaram listas telefónicas e registros de automóveis. Agora, vamos pensar. Em 1936, no meio da Grande Depressão, quem é que tinha telefone e carro? Pois é, só os mais ricos. O resultado foi uma amostra totalmente enviesada que não representava a população geral. E a previsão, claro, foi um erro espetacular. Isto mostra, na prática, como a metodologia é crucial. Depois de uma longa jornada de investigação, o trabalho ainda não acabou. O conhecimento só cresce de verdade quando é partilhado. A fase final é comunicar as descobertas de forma clara e estruturada para que outras pessoas possam testá-las e construir a partir delas. A estrutura de um trabalho científico é praticamente universal. A introdução estabelece o porquê da investigação. O desenvolvimento mostra o como foi feito, a metodologia, os dados, a análise, e a conclusão resume o o que foi descoberto e se a hipótese inicial se confirmou ou não. Essa estrutura garante transparência e permite que a própria ciência se autorregule. E agora, nesta secção final, vamos trazer tudo isto para o nosso dia-a-dia. Porque é que este método, que nasceu há séculos, é mais relevante do que nunca nos tempos que correm? Os especialistas descrevem a nossa era como pós-moderna. Ela é marcada por uma quantidade gigantesca de informação, muita incerteza e uma desconfiança crescente nas instituições tradicionais. Neste ambiente que parece meio caótico, ter uma bússola para a verdade é fundamental. É exatamente por isso que o pensamento científico é uma ferramenta essencial para toda a gente. Ele ensina-nos a separar factos de opiniões, a questionar as nossas próprias suposições e os dos outros e a valorizar o conhecimento que pode ser verificado em vez de simplesmente aceite. É um verdadeiro antídoto para a desinformação. E assim, a nossa jornada fecha o círculo. O método científico não é um procedimento de laboratório distante, é um processo mental ao alcance de todos, uma forma de transformar a confusão da incerteza na clareza da compreensão. Bem, o mapa está traçado. A ferramenta para questionar, explorar e construir conhecimento em bases sólidas está agora disponível. A questão que fica no ar é: qual será a primeira pergunta a ser feita nesta nova jornada?